dia, good morning, how are you? Como estão vocês? Sejam vocês welcome back, muito bem-vindos, muito bem-vindas e desejando aí já uma sexta-feira iluminada, de muito conhecimento, de muito treinamento, né? O recesso se aproximando, é momento de revisar, estudar, descansar, né? Desacelerar um pouco. Mas não podemos nos esquecer dos nossos compromissos de estudos, né? É um momento que você vai tirar aí para rever aquelas disciplinas, rever, né, alguns modelos de questões. É de extrema importância manter um ritmo não tão intenso, né? Mas pelo menos estudando, revisando. Tem muitos alunos que já me disseram que vão fazer isso e que bom. Ah, professor, pois eu não quero fazer nada. Ah, é justo, né? Mas quero dizer a vocês que o dia 13 de novembro ele se avizinha. Para quem vai fazer Enem, já tem que ter essa data aí muito bem colocada, né? Sim, na sua mente e dizer, olha, pay attention, preste atenção nessa data. Tudo bom, William Veloso? Muito good morning para você, pessoal aí de Eliseu Martins, pessoal de Queimada Nova, você que nos acompanha de casa, você que nos acompanha aí pelo stream do YouTube. Tudo bom? Grande Gabriel André, lá de Belém do Pará, sempre uma companhia agradabilíssima. E eu desejo, no primeiro dia do mês de julho, um excelente mês, né? De muito, mas muito treinamento, né? Muito descanso, muita paz. Vamos lá? Nós começamos aí a desenvolver leitura de texto, característica, estrutura, gênero textual. Essa primeira parte ela é fixa, né? Sempre gênero textual, tipo textual, né? Você observa que a gente passa o ano treinando isso, né? E ainda visualizando a questão da competência e habilidade, né? Competência e habilidade. Infinitivo, gerúndio, conditional sentences, né? E o vamos praticar. Conditional sentences, você vai lembrar que elas são divididas em zero, primeiro condicional, segundo condicional e o terceiro condicional. É de extrema importância, cai muito, né? Olha, um gênero textual que aparece muito esse conteúdo são as canções, pautas publicitárias, né? Aparece com grande frequência, poemas. Com qual o intuito? Identificar os elementos que distinguem os gêneros, os tipos, tá? Empregar elementos estruturais do texto. Identificar o infinitivo, gerúndio, tempos verbais, verbos, modo, modalizadores, né? E dentro dessas estruturas dos tempos verbais e verbos, aí você também vai identificar aqui as sentenças condicionais. Certinho? Pronto. Esse aí é o nosso conteúdo. Nós vamos estar dando aí essa trabalhada e vamos para cima. Vamos lá dar uma olhada logo. Take a look, dá uma olhadinha. Começa aqui já com um texto. E dentro dessa questão textual, você já procura identificar alguns itens. Vamos lá. Tem título? Primeira coisa que você vai se questionar. Opa, professor, tem. Tem o título e eu já sei que é carta ao editor, né? O título aqui é Sugar Fair, né? Mongery Unhelpful. Diz de quem foi? By the Washington Times, Tuesday, aí de 25 de junho de 2013. Nós podemos fazer a checagem? Muito bom dia, professora Marta. Podemos checar sim. Aqui ele já me diz que o texto foi extraído de Washington Times, né?
E ainda me fala que ele é uma versão adaptada, então um texto bem maior, ele tirou aí as melhores partes. Outro negócio que você vai analisar é a questão para poder fazer o refino da sua procura. E aí ele diz, ó, ao abordar o assunto obesidade, olha aqui, obesidade, em uma sessão de jornal, e aí nós já sabemos qual é a sessão de jornal, né? São as cartas do autor. O autor defende o consumo liberado de açúcar, aponta a gordura como o grande vilão da saúde, demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante, indica a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto, enfatiza a redução de ingestão de calorias pelos americanos. O que é que eu já posso tirar daqui? Eu posso tirar que aqui nós temos um formato, um texto, né, de carta. Alguém escreve com abordagem de um determinado tema para ser veiculado nesses importantes meios de comunicação, no caso aqui, um jornal. Né? Onde é que eu tirei essas informações? Da questão, do enunciado da questão, do source, né? da fonte, do título, tá? E aí o que é que eu posso visualizar? Eu li as alternativas A, B, C, D e E para ter uma noção do que é o texto, né? E o texto ele comporta essa informação. Qual é a informação? Alguma coisa sobre obesidade. Das 5 que você leu, você já consegue detectar que temos aqui no mínimo 2 que você já observa que são loucura, né? Ele diz que demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante, tá? Percebeu? E aí você também tem a questão de aponta a gordura como o grande vilão da saúde. E aí tem a terceira que chama muita atenção, ó, defende o consumo liberado de açúcar. Vocês sabem que a nível mundial, a Organização Mundial de Saúde, ela, juntamente com o seu grupo de pesquisadores, né, e especialistas, elas fazem um levantamento, um mapeamento, não é, do comportamento alimentar e da saúde dos povos. E aí nós temos órgãos específicos nessa área, onde eles conseguem detectar o grau, né, o grau de amplitude de como essa população se comporta no quesito qualidade alimentar, ingesta de sódio, né, ingesta de açúcar, ingesta de gordura, tá? E com isso eles conseguem visualizar a predisposição de certas doenças, inclusive o próprio câncer. Tudo bem, gente? Então, são vários estudos que são realizados durante o ano e o mapeamento que é feito constantemente através de vários órgãos, de vários organismos, né? De vários setores do governo, tá? Sempre com essa visão de ter aí medidas mais assertivas no quesito saúde. Aqui o texto, ele começa a te falar sobre obesidade, ó. Obesidade é uma doença? Ele diz assim, ó, obesidade é uma doença? E eu já percebo que esse médico aqui, ó, o Dr., né, o Peter Lind, refere-se à alta da frutose, né, desses xaropes e também os açúcares, ó, sugar, manufaturados, né? E ele chama isso de veneno, tá? Que irá garantir um estoque de gordura para o corpo. E aí é a palavra desse médico. Ele diz que essa corrente científica, né? Ele diz que essa pesquisa científica fortemente indica que a obesidade, os resultados da obesidade, né, é justamente a combinação excessiva da ingesta de caloria, tá aí, ó, ingesta de caloria, combinada com o sedentarismo. Olha aí outra palavrinha, tranquila, né?
é esse estilo de vida sedentário, tá? O fato é que os americanos estão consumindo mais, muito mais do total de calorias agora do que antes. E isso de acordo, olha lá o nome do departamento, USA Department of, de acordo com o Departamento de Agricultura. Ele fala que em determinados tempos nós tivemos um aumento de 22%, dessa ingesta calórica diária. Olha aqui o nome, ó. Ingesta calórica diária, ela aumentou cerca de 22%, de 2,76 calorias por dia em 1970 para 2.534 calorias por dia em 2010. Um superávit aí de 458 calorias, somente 34, tem aí, ó, a ingesta de açúcar, tá bom? Até aqui ele vai só falando sobre esses quesitos do aumento, Do aumento, tudo bem? Bom dia. Deste aumento. E aí, o que acontece? Olha onde tem a palavra sugar, aqui entre parênteses, ó. Sugar, os xaropes de alta concentração de frutose, mel. Ele fala também a questão do aumento do consumo das gorduras e dos cereais, tá? Ele fala que os americanos consomem, olha aí, consomem atualmente, menos do que na década passada. Mas aqui ele precisa finalizar a sua visão do texto. E ó aqui, gente, aqui começa a nossa resposta, ó. Nós precisamos, nós precisamos, está aqui, ó. A resposta está aqui. Nós precisamos continuar a pesquisar, a estudar a epidemia de obesidade para vermos o que mais can be done, pode ser feito. Aí ele colocou um negocinho aqui interessante. Olha só. Muito bacaninha, ó. Mas demonizar um ingrediente em específico, isso não nos traz absolutamente nada e ainda, cresce um temor desnecessário que não nos leva a soluções reais. Tá aí. Chamamos a atenção para a palavra que nos dá uma ideia, Ideia de oposição, turma. E pronto. Feito isso, vamos lá. Defende o consumo liberado de açúcar, aponta a gordura como vilão, Demonstra acreditar que a obesidade não é preocupante. Indica a necessidade de mais pesquisas sobre o assunto. Enfatiza a redução de ingestão de calorias pelos norte-americanos. Não, pelo contrário, Quanto mais pesquisas, melhor para o bem-estar da população. Então, resposta correta, com certeza, letra D, de dedo. Defende o consumo liberado de açúcar? Não, ele não falou em específico, Ele falou apenas que demonizar um único ingrediente, sem grandes pesquisas, sem mais estudos, além de não trazer soluções adequadas para a problemática da epidemia de obesidade, seria também criar um temor desenfreado na sociedade. Bacana, Texto informativo, tá? Muito interessante a abordagem. E essa preocupação, ela é uma preocupação permanente, não só na sociedade norte-americana, tem estudos aqui também no Brasil,
nós estamos aí cerca de 15 a 20 quilos acima, né? É a qualidade aí do sedentarismo que o brasileiro tem. Eu li uma pesquisa recente sobre isso. Vou até montar uma questão para nós fazermos aqui. Olha só, o próximo texto, ele tem uma perspectiva já diferente, mas nós vamos fazer sempre envolvendo essa linha de raciocínio, né? Aqui eu faço um alerta para a habilidade 5. A habilidade 5, gente, ela tem como foco, né, trabalhar dentro de uma visão vocabular ou de uma expressão onde ela vai ser importante para a compreensão do seu sentido atrelada a uma temática. A temática aqui já fica bem tranquila, né? Você já consegue ver que tem alguma coisa com relação ao grau de conectividade das pessoas. Estão vendo aí, as pessoas estão em evidência aqui, ó, com as antenas, né? Aquelas, olha os celulares aqui em evidência, tá? E você consegue ver onde essas pessoas estão. Coincidentemente, elas estão num local onde a grande... todos estão com mochilas, estão vendo? Ah, professor, então dá para entender que o local aí deva ser de estudo, ou uma universidade, ou uma faculdade, ou uma escola, não é? Vamos dar uma olhada aí com mais calma, tudo bem? Pela primeira parte da imagem. Tem título? Tá. What is mobile learning? Tá? Mobile learning. Olha lá o mobile learning. O learn, ele vem de aprendizado, tá? Esse aprendizado, ele é um aprendizado qualquer? Não, ele tem uma qualidade que é mobile, tá? Essa mobilidade, né? Essa mobilidade, esse móvel, tá? É o termo que ele comportou ali. Aí nós vamos dar uma olhada aqui. Ele diz que é todo o conjunto de palavras que as pessoas de uma determinada língua têm à sua disposição para expressar-se oralmente ou por escrito. O significado conferido à expressão mobile learning, olha aqui, ó, mobile learning, menciona os efeitos da telefonia celular como recurso didático, né? Atribui o sucesso da aprendizagem aos dispositivos portáteis. Associa o uso da tecnologia da informação ao processo educativo. Destaca os objetivos definidos para a educação online. Remete à aquisição de aparelhos portáteis de configuração moderna com fins educativos. Aqui ele começa a esmiuçar muito bem, né? O M-Learning, esse Mobile Learning, aí ele começa a dizer, refere-se, né, ao uso do móvel e aparelhos de internet das coisas, né? Tais como, ele começa a dizer, ó, os PDAs, os telefones móveis, os laptops e tablets, né? Os PCs, tudo bem? E ele diz em uma situação específica, ó, ensino, no processo de ensino e aprendizado. No processo de ensino e aprendizado. Tá vendo lá? Esse teach, processo de ensino, ó, o teach é o verbo ensinar. Nós vimos em outras aulas que quando eu acrescento o ing, ele se transforma também em um substantivo, em um adjetivo, né? E o learn é o verbo aprender. Então, naquele quesito lá, ele está na qualidade de ensino e aprendizado, tá? Ele fala, assim como os computadores, a internet, né, assim como os computadores, né, e a internet, eles, olha, se tornam, não é, ferramentas
essenciais para a educação. As tecnologias se tornam mais e mais portáteis, não é? Nos dando aí uma maior efetividade e facilidade para usar. Isso proporciona muitas oportunidades, não é? Para o, o avanço, né? Na participação e acesso a estes itens, em particular a internet. Aí ele fala também as condições envolvendo telefones e PDAs são muito mais, né, racionais do que os computadores e desktops. Eles falam aí sobre as questões precificadas. E ele fala sobre questões de gasto, ó, menos caro, o método menos caro para acessar a internet, né? Muito embora o custo da conexão possa ser mais alto. Então, a introdução desse tipo de tecnologia agora, nos tempos atuais, elas permitem, né, que a internet móvel, o acesso à internet móvel, elas possam ter aí um grau de funcionalidade maior, né, do que aquele com os computadores fixos. Foi o que ele está repassando. Então, aqui você observa que o texto todo ele apresenta características onde ele associa o uso de tecnologia da informação ao processo educativo. Quem colocou ali foi o William Veloso. Parabéns, William, mais uma vez acertando aí a resposta, né? Ele faz essa questão já nessas partes onde eu deixei na terceira linha, ele já usa a questão tecnológica e também na segunda ele já arremata essa questão, onde ele fala sobre a questão envolvendo ensino e aprendizado e a introdução do uso da tecnologia como meio, né, de ter amplo acesso e mais facilidade. Aí ele vai falar sobre as questões de precificação, vai falar sobre as questões inerentes à internet e assim sucessivamente. Um texto bacana, você também poderia fazer a checagem dele. Ó. Um texto que tem um grau de confiabilidade muito grande, porque ele tem ali .org, né, ó, .org, .uk. E aí ali aquele UK, Reino Unido, se ele te fizesse a pergunta de podemos inferir que o texto é advindo de qual parte, né, do planeta, já peguei questões assim, onde não tinha no texto, mas tinha na informaçãozinha da fonte. Por isso que eu sempre digo, tem fonte? Vá observar a fonte, não despreze essas informações contidas na fonte. Bacana, parabéns aí mais uma vez os meninos aí participando. Muito legal aí ver o acerto de cada um de vocês. Bom, nessa questão, né, que eu intitulei aqui como questão 3, a gente consegue observar que ele fez uma introdução, esperando com que você tivesse, não é, a visão desse conteúdo. Nós temos habilidades assim, professor? Temos habilidades assim. Por um exemplo, eu tenho lá o reconhecimento desses itens lá na habilidade 7, né? É onde ele vai exigir que tenhamos um reconhecimento da estruturação do idioma. Petition. Quando ele disse as if clauses, mas aqui no instrumento da questão ele falou condicional do tipo 2, tá? Ele esperava que você tivesse acesso, que quando ele chamou de if clause, ele chamou de conditional sentences. E ainda assim, ele adverte, olha, correspondem às orações subordinadas adverbiais condicionais da língua portuguesa, tá? Ele está dizendo aqui, ó, deixando você a par do conteúdo. Então, aqui é uma questão que ela exige que o aluno tenha a habilidade, seja competente, de fazer aí uma panorama, né,
de como isso é utilizado no nosso idioma. Ele quer uma correlação. A primeira coisa que você deveria lembrar é que ela é subdividida em zero, primeiro condicional, segundo condicional e terceiro condicional. Normalmente são introduzidas por if, que significa se, mas nós temos outras que também possam aparecer, muito embora a empregabilidade, o uso seja um tanto quanto diferente, né? Por exemplo, nós temos esse outro se, whether, nós temos unless, a não ser que, né, numa visão de negatividade, mas que todas, né, vão nos ofertar uma ideia de condicionamento, né, Adriana Souza? Muito bom dia. A unidade escolar professor Luiz Ubireci de Carvalho, lá de Isaías Coelho, sempre muito presente com a gente, né? Primeiro item que você vai ser convidado é lembrar dos tempos verbais. E aí você vai colocar que essas orações condicionais, elas têm estruturas verbais que quando são combinadas, elas vão produzir um efeito, tá? Aqui eu estou deixando marcado para vocês que o tempo da condicional 2, olha aí o condicional 2 que ele já deixou aí, relembrando, né, o condicional do tipo 2, tá? Ele é feito na percepção do uso estrutural do if mais o simple past, e ele vai estar casado, nesse caso, com o conditional, aquele condicional simples, representado através do would, tá? E a ideia, né, que ela transmite é uma ideia de ação irreal, hipotética ou imaginária, certo? Então, é muito bom estar lembrando desses detalhes. Bom, questão. If I knew where he lived, I would go to visit him. Se eu soubesse onde ele morava, eu iria visitá-lo, tá? Olha aí, se eu soubesse onde ele morava, eu iria visitá-lo, né? Pessoal de Jacobina, Queimada Nova 6, Eliseu Martins, tá? Todo mundo aí juntinho, né? Mas ele não perguntou, gente, a ideia que essa estrutura passa, mas sim como é que é o feitio estruturante dela. Então, nós temos aqui que no primeiro momento você vai ter o passado simples, tá? Você vai ter o passado simples e depois você vai observar a existência do condicional, tá? Então, na ordem que ele colocou, que é ordem inversa, tá? Você começa com o condicional simples e depois if clause no simple past, porque nós temos uma oração dependente e uma oração principal. Sendo assim, senhores e senhoras, é a nossa resposta, letra A. Tá? E a tradução, se eu soubesse onde ele morava, eu iria visitá-lo. Normalmente, quando esse tipo de questão ele aparece, por um exemplo, em vestibulares, ele quer que você tenha o domínio dessa estrutura e aí ele passa a fazer tradução do que está acontecendo no texto, colocando em situações de verdades absolutas, orientações. O que é isso? Zero condicional. Situações potencialmente reais, possíveis, com projeção futura. O que é isso? Primeiro condicional. Situações imaginárias, hipotéticas e reais, não é? O que seria isso? Segundo condicional. Situações onde nós temos ações passadas e arrependidas, também chamada de ações impossíveis. O que seria isso? Terceiro condicional, tá? Para você que não lembrava mais desse conteúdo, fica o convite de você revisar. Olha,
quando aparece tempos verbais, quando aparece modo, quando vemos trabalhar com a conjunção if, né, as condicionadas, tá? O que acontece? Você vai ter, né? Você vai ter essa perspectiva de trabalho. Ah, professor, qual seria a mais cobrada? Nesse caso, Gabriel, as que mais costumam aparecer são as da primeira e segundo condicional, tá? Mas isso é muito variado, vai depender da situação textual. Em músicas, né? A que mais vemos com frequência é justamente esta, a primeira e a segunda. Mas eu já vi, por exemplo, pautas publicitárias utilizando-se aí do zero condicional, tá? Eu já vi aí cartões postais, eu já vi, por um exemplo, cartaz eletrônico trabalhando com um terceiro condicional também. O último que caiu em vestibular envolvendo música, canção, né? Eles estavam os dois últimos, né? Nós tivemos um texto que era falando sobre cultura, onde a questão da convivência da criança, se a criança vive assim, ela vai ser desta forma. Se a criança convive com violência, ela vai ser uma pessoa violenta. Aí era tudo no primeiro condicional, né? Foi um texto bacana. E a outra foi uma canção. A canção, no caso, falava do segundo condicional, uma situação imaginária. A narrativa lá, a canção, ela passava, né? Ela passava uma visão de algo que aconteceu e foi muito triste para essa pessoa, que foi a partida inesperada de um grande amigo. Bom, vocês sabem que por motivos, né, de direitos autorais nós não podemos exibir aqui a canção, mas olha aqui. Na passagem If I Were a Boy, Even Just for a Day, né? Ela disse que ficaria rolando na cama a manhã inteira. Aí aqui ele já diz, ó, a oração subordinada condicional apresenta que tipo de condição? Tá? Que tipo de condição? Olha a pergunta dele aí. Então, olha, nós já sabemos que as conditional sentences, né? Conditional sentences, elas são subdivididas em zero, né? O zero condicional. Olha lá. O zero condicional ele tem duas estruturas. A primeira delas é quando você tem if mais o simple present, tá? Mais o simple present. Quando isso acontece, você vai ter aqui o que chamamos de verdade absoluta, verdade universal. Se batermos o gelo, if we beat the ice, it becomes water. Ele se torna água, ele vira água. Uma verdade absoluta, né? Se você tiver if mais o simple present mais o modo imperativo, nesse caso, essa condição ela vai ser uma condição de uma orientação, um aconselhamento, uma ordem, tá? If you go bed earlier, se você for para a cama mais cedo, se você for dormir mais cedo, né? Aí ele diz assim, ó, feche a porta, tá bom? Então aqui seria zero condicional. O primeiro condicional, né? O primeiro condicional, ele já tem a construção envolvendo if mais simple present. Aí você acha que vai confundir, né? Não. Com o will, que é o futuro simples. Nessa condição, ele trata de situação real, possível, fatual. Vai colocando aí. Se agora você se desponta com o segundo condicional,
A estrutura dele vai ser assim, ó. If mais o simple past mais o condicional simples, representado através de would. E quando isso acontece, nós trabalhamos no campo do imaginário, no campo do hipotético, no campo do irreal. O último é o terceiro condicional. O terceiro condicional, ele vai ser if mais condicional perfeito, que vai ser assim, ó, would have mais um verbo principal no particípio passado, e ele vai estar, né? Deixa eu colocar aqui, apagar aqui. Eu ia colocando já a forma inversa. Ele vai ser o passado perfeito, tá? Aí coloque aí, que o passado perfeito, você utiliza read mais verbo principal no particípio passado. Depois você associa com o condicional perfeito. E agora sim, tá? Would have mais verbo principal no particípio passado. Gente, isso aqui, ele diz que é uma ação. Essa ação, ela foi uma ação passada e arrependida. Arrependida, porque já tinha acontecido, não tem mais como reverter esse feitio. Então, quando ele chamou aqui, ó, contendo uma ordem, aqui é o zero condicional. Então, real, aqui é o primeiro condicional. Imaginária, aqui é o segundo condicional. Impossível, aqui é o terceiro condicional. Uma verdade universal, aqui é o zero condicional. Então, outro modelo de questão é esse, onde ele convida você a relembrar da estrutura que eu coloquei aqui, tá? E depois dessas estruturas, verificar o que é o efeito que ela ocasiona na língua portuguesa. Quando aparecem essas questões, eles vão querer saber, né? O autor da questão ele quer saber se você tem essa habilidade de fazer um paralelo com a língua portuguesa. Ele vai te dar lá a estrutura, faz ele expõe a situação problema no conteúdo, lá no bojo da questão, e as alternativas, ou ela vai te falar da condição direta, que pode ser essas aí, né? Aí é mais prático, ou ele vai fazer a tradução do que está acontecendo no texto de um modo que o seu sentido dê a entender uma ordem, não é? Uma ação real, uma ação irreal ou imaginária, algo impossível ou uma verdade absoluta, tá? Então, quando você só traduz direto e esquece de instrumentalizar e esquece de treinar as habilidades, você fica à mercê de uma questão interpretativa de cunho pessoal que pode fazer com que você perda uma questão extremamente acessível, tá? Lembrando sempre que esse conteúdo, ele aparece muito em certos gêneros textuais. Tem gênero textual que é apaixonado por esse conteúdo. Então, quando ele aparece, você pode ter certeza que quando a estrutura fica em evidência, ela é de suma importância no reconhecimento dela e o que é que ela ocasiona para você poder acertar essa questão lá, porque sempre vai ser atrelada a um tema. Nunca esqueça disso, tá? Então, quem percebeu aqui que a primeira parte, ela tem aqui if I were, né, que quando você vai empregar o verbo to be, é o were que aparece. Se eu fosse um rapaz, nem que fosse por um único dia, né, se eu fosse um menino, olha aqui o nosso discreto, não é? O nosso discreto momento de aparição, tá? Do querido chamado condicional. Então aí nós já temos a certeza que é o segundo condicional, ações imaginárias, hipotéticas ou irreais. Gente, ficou claro
para vocês por que nós chamamos de segundo condicional e por que seria a nossa letra C, tá? Professor, aí são muitos, né, muitas estruturas, por isso que eu digo, vai entrar de férias agora, vai sair da rotina, né? Tem aquilo que você sempre gosta de estudar. Dentro daquilo que você gosta de estudar, aproveite, tire lá um tempinho, vá responder questões, que é muito bom para você não ficar frio, né? Você está num ritmo, tá? Você está num ritmo. Então, para que você não caia desse ritmo, responde as questões. É muito bom. Você vai praticando, vai surgindo dúvidas e você traz aqui para nós. Combinado? A palavra que poderia substituir a expressão if, que significa se, né? If I were a boy. Ora, gente, dentre essas aqui, somente uma, né? Uma, exatamente, Gabriel, ela estava lá abreviada, né? O would abreviado, ele passa bem despercebido. Se a gente não tomar cuidado, já era, né? Pois bem, ó, a única, gente, ele está perguntando de significado sem alteração, tá? De significado sem alteração, ó, sem alteração. Só temos essa daqui, ó. Essa weather. Ó, essa daqui, ó. Se, tá? Esse se aí, ó. Então, questão muito bacana, já foi questão de vestibulares Brasil afora muitas vezes, né? Já perdi o número de quantas vezes isso já apareceu em vestibulares. Normalmente o aluno ele diz, olha como é que pode uma letrinha, duas letrinhas, ter o mesmo sentido dessa grandona aqui e vice-versa. Agora, em termos de uso, elas são diferentes, tá? Então, gente, só para lembrar, however, contudo, moreover, além disso, therefore, portanto, e because, né? É o porquê, por causa de, que é o because of, enfim. Nós temos aí ideias de adversidade, ideia de adição, tá? Ideia de causa e efeito, e nós temos o se, nos dando aí a ideia, ofertando a ideia de condição, tá? Ela significa se, coloque aí para não esquecer. Condição. Pronto. Professor, esse conteúdo eu posso dizer que ele está aonde? Vamos lá. Lá na famosa parte das link words. Mas aqui você vai dizer, né, que dentro das link words, que são palavras com poder de conectar, e elas trazem mais informação, fomentando a coesão textual, aí você vai lembrar que as link words não são apenas conjunções ou locuções conjuntivas. Nós temos os advérbios, preposições, né? Esse tipo de conteúdo, ele também é clássico. Todo ano ele aparece, de uma forma direta ou indireta. Você tem uma ideia, de uma forma indireta, quando para o significado da sentença, ele não vem em evidência, mas você precisa saber a ideia que ele transmite para você fazer uma compreensão do todo. De uma forma direta, ele vem em evidência e procura saber o sentido em específico atribuído por esse vocábulo de acordo com o tema. Aí ele vem claramente fazendo esse tipo de questionamento. Gabriel André está dizendo que ano passado foi cobrado vocabulário. Salvo engano, Gabriel, acho que duas questões, né? Foram duas questões das 5. Elas apareceram bem essa edição passada, eu me recordo. Bem lembrado. Olha, gente, as link words, elas também podem aparecer com o nome de palavra transicional, conjunção, conector, conectivo, operadores de coesão, tá? Operadores de coesão, tá bom?
Vamos ver aqui. Você já consegue perceber que aqui é uma cantiga, né? Uma canção. Eu não sei o que procurar, vou direto aonde? No dispositivo da questão. Então, na passagem, olha o que ele trouxe aqui, ó. Na passagem, já percebi tranquilamente que aqui se trata de uma oração condicional, né? Uma conditional sentence. Ela está na sua forma direta, porque eu tenho a oração dependente, a oração principal, não é assim? Pois bem, aí eu tenho apenas que verificar que se essa oração subordinada condicional, ela está explicitando que condição. E isso eu conheço através da estrutura. A primeira, você tem aqui o que chamamos de passado, né? É o nosso passado simples, tá? Na segunda, você observa aqui a presença do condicional simples. E aí, esse condicional simples, tá? Quando você tem essas duas estruturas, isso aqui já fica claro, tá? A presença do segundo condicional, tá? Segundo condicional, ele é responsável por indicar algo que não existe nesse plano. Eu estou confabulando, eu estou imaginando, tá? É algo hipotético, né? Tá bom? Se eu falasse para você, se eu te advertisse, né? Se eu te dissesse que o fogo vai queimar, né? Você entraria? Você caminharia? Tá? É o se da hipótese. Portanto, senhoritos, letra E como resposta correta, gabarito perfeito. Vamos tentar de novo? Uma outra cantiga, já eu deixando aí, os links para depois você dar uma observada aí. São canções bem conhecidas, tá? A estrutura. If you feel you're sinking, I will jump right over. Caracteriza uma. Ó, vamos aqui por partes. Se você tem o verbo feel, to feel, e eliminou esse verbo feel, o to, né? Descendo apenas a sua forma base, e ele não teve nenhuma alteração, isso aí já me caracteriza a existência de if mais o simple present, tá? Se eu já tenho if mais o simple present, eu já vou observando que esse will aqui, ele é o que chamamos de simple future, tá? Somente o primeiro condicional, ele utiliza dessa estrutura, turma. Somente o primeiro condicional, ele vai utilizar essa estrutura. Então, o primeiro condicional, ele vai estar voltado para uma ação possível, um fato, um factoide, tá? Essa ação possível, um fato, um factoide, também chamada de ação, né, de condição real, tá bom? Presta atenção aí, olha aqui, ó. É algo real, né? É algo possível, tá? É um factoide, é um fato, tá? Então, nós temos aí, dentro dessa concepção estrutural, a presença do primeiro condicional. Se você achar que tá, eu pularia, tá? Bom, no fragmento If I Were You, I Would Always Love Me, presente aqui, ó, na lyric, tá? If I Were You, né? Se eu fosse você, eu me amaria sempre, tá? Se eu fosse você. A oração subordinada condicional apresenta que condição? Ó, passado
e condicional. Tá? Qual seria ela? Você tem if mais o simple past interagindo com a estrutura de conditional. Lembrando que essa estrutura de conditional, ninguém esqueça, que é a utilização do would mais um verbo. E esse verbo é um verbo base, tá? Isso aí me garante a existência do segundo condicional, turmitia. Segundo condicional, não vos esqueçais disso. O segundo condicional são ações que não existem. São ações hipotéticas. São ações imaginárias, tá? Vamos ver o gabarito? Letra C de coração. Tá bom? Professor, contendo uma ordem. Contendo uma ordem seria o 0, porque teria imperativo. Passada e arrependida, aqui é o terceiro. Provável, tá? Aqui eu chamo de primeiro. Contendo uma verdade universal, aqui é 0. Não é factual? Não é provável? Potencialmente possível? Primeiro. Tá? Ele vai mudando só as palavras, meu povo. Nesse exato momento, ele diz o seguinte, olha lá. As sentenças condicionais acima, elas indicam respectivamente. Vamos lá. Na primeira aqui, você vai anexar o seguinte. Passado perfeito, condicional perfeito, tá? Passado simples, condicional simples. Presente simples, presente simples, tá? Vamos agora identificar. Aqui é o terceiro, aqui é o segundo, e aqui é o 0, tá? Terceiro, impossível. Terceiro, impossível. Segundo, irreal. E dentro dessa concepção de presente mais presente, eu tenho aqui o que chamamos de verdade absoluta, verdade universal, tá? Então, lembrando essa estrutura. Então, nós temos aqui situação possível não, impossível sim. O segundo é irreal e imaginária, né? Imaginária fica, imaginário, mas já está cortado, hipotético também fica, mas não é possível. Fala de verdade universal, tá? Verdade universal fica, mas hipotética e possível está fora. Portanto, resposta correta, né? E aí? No primeiro, esse gabarito bate? Olha aqui, cuidado, hein? Cuidado. Deixa eu marcar logo aqui a nossa resposta correta. Vou colocar aqui de lilás, ó. A situação aqui, 0 condicional, tá? Imaginária, irreal, hipotética. Tudo bem? Impossível é para ser a letra A. Então, coloca aí como resposta correta, letra A. Tá possuído lá, né? Tá. É letra A. Viu, turma? Situação possível não pode, para ser a letra B, para ser situação possível, ela tinha que ter a estrutura do primeiro condicional, tá? Vou até colocar aqui. Para ser situação possível, possível, ela está no campo do primeiro condicional, que é o presente mais o will. Certinho?
Comprovou aí por que só pode ser esta letra? Então, resposta correta, letra A. Certo, jovens? Então, só provando para vocês, nós temos aí inúmeros modelos a serem treinados, e nós vamos fazer isso até o último dia, não é? Exatamente, eu vi aí, André. Então, nós vamos fazer isso até o último dia de nossas aulas, tá? Para que você que esteja treinando aí para o Enem, para um outro vestibular, sinta-se confortável com os inúmeros modelos de questões que nós trazemos para cá, envolvendo texto, envolvendo as habilidades que são cobradas, para que você fique sempre muito bem informado e muito bem treinado. O meu muito thank you, muito obrigado. Desejo uma excelente sexta-feira de trabalho para vocês e até a nossa próxima oportunidade. See you guys and girls.